A graça e a paz, meus irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sobre todos vocês. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39 até o 45. Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 45. Eu estou compartilhando com os irmãos algumas mensagens, alguns prenúncios, mensagem de prenúncios do Natal. E nesta hora, neste momento, eu quero convidá-lo a comigo celebrarmos o Natal, sendo gratos a Deus pelo seu Espírito Santo. Então quero convidar você a celebrar o Natal comigo, com o Espírito Santo. Esse texto eu entendo que o evangelista, ele chama a nossa atenção também para a importância do ministério do Espírito Santo nesta grande história da redenção, no plano da salvação de Deus para os seus filhos nesta vida, neste mundo. Então, acompanhe a leitura que eu farei nesse instante, a partir do verso 39 até o verso 45, que nos diz assim: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e clamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Essa história é muito interessante, é uma história que deve chamar a nossa atenção. Nós temos aqui em tela, ou no texto, duas mulheres que se tornaram personagens importantes para o cumprimento do propósito, do plano de Deus, o plano eterno de Deus para a sua salvação. Nós temos aqui de um lado Isabel, que era muito mais velha do que Maria, e do outro lado nós temos a jovem Maria, a jovem cristã ou temente a Deus, piedosa, pura, consagrada ao Senhor, e que foi eleita por Deus e separada por Deus para cumprir essa parte tão importante da execução do plano de Deus na terra. E o que lhe coube foi gerar o Filho de Deus. Do outro lado nós temos Isabel, a esposa do sacerdote Zacarias, uma mulher, um casal que não tiveram filhos, que já tinham passado do período fértil, já estavam com a sua idade avançada, mas eles nutriam o desejo de ter um filho. E Deus envia então o seu anjo, o mesmo anjo, a essas duas personagens, a essas duas mulheres,
com o propósito de cumprir nelas a sua vontade. E essas duas mulheres, elas então passam a conceber em seus ventres, seus filhos respectivamente. Mas isto não de maneira natural, não pela intervenção humana, mas estas gestações são frutos da ação milagrosa de Deus na vida dessas mulheres, pela instrumentalidade, pela operosidade do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, agindo na vida dessas mulheres e cumprindo assim a vontade de Deus. Primeiro o anjo se dirigiu a a Isabel, e trouxe essa boa notícia, primeiramente falando ao seu esposo, de que eles teriam esse filho, e qual seria a missão desse filho. E já neste momento, o anjo diz para o pai, para Zacarias, que este menino, ainda no ventre da sua mãe, seria cheio do Espírito Santo. Do outro lado, esse mesmo anjo visitando agora Maria, também anuncia que ela será usada por Deus também. Ela gerará e dará à luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E a história que Mateus nos relata, ele data aqui que quando Isabel, que era a mais velha, estava já no 6º mês de gravidez, ela então foi visitada pela sua parenta, Maria. Maria então tinha acabado de ser surpreendida com a presença do anjo e de receber esta mensagem maravilhosa e milagrosa, da operação desse milagre na sua vida. E que imediatamente ela já começa, essa mensagem de Deus, já começa a se cumprir na vida de Maria. Mas elas moram distantes uma da outra. O texto nos mostra que uma mora na Galileia, na cidade de Nazaré, que é Maria. A outra mora mais próximo de Jerusalém, na região montanhosa da Judéia. O texto não nos dá a exatidão do local, o endereço de Zacarias com Isabel, mas nos dá a informação suficiente para nós entendermos que provavelmente a distância entre ambas seja de aproximadamente um dia de viagem, uma viagem a pé, uma viagem então longa, e um dia aqui é um dia cheio, um dia de 24 horas, na verdade mais que isso, calculam os estudiosos, por volta de 30 horas de viagem a pé. Mas esta mãe, ou Maria, ela está radiante com essa mensagem divina, com essa mensagem angelical. E ela, por outro lado, já está informada também que a sua parenta, igualmente, de maneira milagrosa, se acha grávida também. Porque o anjo anunciou isso para Maria. Aliás, anunciou para Maria que Isabel, sua parenta, estava grávida, como também uma prova, um sinal de que o milagre anunciado sobre a sua vida também se cumpriria. E Maria, então, radiante com essa informação, ela não se contém e ela resolve enfrentar todas as dificuldades desta viagem, desta caminhada, e ela se prepara e ela sai em direção
a Zacarias, a Isabel, para presenciar o que está acontecendo neste momento. Então, essa é uma história muito bonita. É uma história especial do encontro dessas duas servas de Deus. E agora, Lucas, o evangelista Lucas, nos coloca dentro dessa cena, e nos mostra agora Isabel recebendo Maria dentro da sua própria casa. Por isso que eu disse para você que eu quero convidá-los a celebrar o Natal com o Espírito Santo do Senhor. Celebrar o Natal sendo agradecidos a Deus pelo seu Espírito que em nós habita. Porque, meus irmãos, quando nós observamos os 2 primeiros versículos do nosso texto, é exatamente essa informação que Lucas nos faz pensar e imaginar. Porque Isabel, ao receber Jesus, ao receber Maria em sua casa, ela na verdade está recebendo Jesus em sua casa. Porque Maria, a essa altura, ela já está grávida. Olha que cena interessante, né? A nossa casa é um ambiente muito particular nosso. Nós recebemos em nossa casa as pessoas que nós queremos bem, as pessoas que nós honramos, as pessoas que nós respeitamos. Você não recebe qualquer um em sua casa. Você recebe aqueles convidados por você. Embora Maria não tivesse sido convidada, mas certamente essa visita jamais seria rejeitada pela sua parenta, por Isabel. Ela abre as portas para receber Maria. Na verdade, ela está abrindo as portas da sua casa para receber Jesus Cristo ali. Há muito tempo atrás você fez isso. Eu quero fazer aqui uma aplicação. Do dia da sua conversão, você abriu as portas do seu coração. Ou as portas do seu coração foram abertas, porque você não pôde resistir à presença do Senhor. E você recebeu o Senhor Jesus no seu coração, no seu íntimo, e você pôde cear com Ele, e você pôde se alegrar com Ele, e você pôde ter a alegria da vida eterna com Ele, porque Ele veio até você, Ele desceu dos altos céus, Ele se encarnou, Ele assumiu a forma de homem, Ele encarou as dificuldades e os sofrimentos desta vida, deste mundo caído, para vir fazer morada na sua casa, no seu coração. E a partir daquele dia, até então, você vive com Jesus Cristo. Você celebra a vida com Jesus Cristo, tendo certeza da vida eterna, tendo certeza da sua salvação, porque Jesus Cristo passou a habitar na tua vida, passou a habitar na tua casa, passou a habitar no teu coração, tendo um relacionamento íntimo com você, tendo um relacionamento de profundidade, de vida com você. E você então passou a ter Jesus Cristo na tua vida. Naquele momento, ali nos versos 39, no contexto de Maria com Isabel, Lucas detalha que Maria fez exatamente isso. Ela se dispôs, ela foi apressadamente a essa região montanhosa, a uma cidade de Judá, e ela entra na casa de Zacarias, e ela saúda ali a Isabel naquele momento dentro da sua própria casa. Eu imagino que a alegria, e a gente pode
pode testemunhar a alegria de Isabel aqui no próprio texto, porque Lucas evidencia isso para nós aqui, foi muito grande. A alegria de Isabel de receber Maria, a sua parenta, foi uma alegria grandiosa, contagiante, mas a alegria de Isabel foi ainda mais contagiante porque ela teve a consciência que ela estava recebendo em sua casa não somente a visita da sua parenta, mas ela estava recebendo a visita do seu Senhor. Certamente Isabel conhecia as profecias do Antigo Testamento, conhecia os anúncios com respeito à vinda do Messias. E Isabel, como Zacarias, sendo um homem religioso, conhecedor das leis do Antigo Testamento, dos profetas, de toda a história de Israel, eles nutriam no coração e na mente essa esperança da vinda desse Messias. E agora esse Messias está aqui, dentro da sua própria casa. Irmãos, esta alegria certamente foi contagiante. Ela não pôde se conter de tamanha alegria. Não é assim que acontece com o pecador quando se arrepende. Não é assim que acontece quando o pecador é convertido pelo poder de Deus e ele passa a conhecer o Senhor Jesus Cristo, ele passa a conviver com Jesus na sua vida, ele passa a ter a certeza de que ele tem Jesus, de que ele pertence a Jesus. Não foi essa a alegria que você teve no passado? Na sua experiência de conversão com o Senhor Jesus Cristo, você ainda se lembra? Eu me lembro da minha experiência, ainda nos meus dias de adolescente, que Deus foi trabalhando no meu coração aos poucos, mas que chegou um momento que os meus olhos se abriram e pude, de fato, entender e conhecer essa realidade, conhecer o meu Salvador. Você se lembra disso? O momento em que você abriu as portas do seu coração, de que o próprio Jesus, com a sua presença, Ele entrou na tua vida e você agora passou a viver na sua presença. Sua vida foi radicalmente transformada, radicalmente mudada, porque você recebeu o Senhor Jesus na sua casa, recebeu Jesus no seu coração. Lucas nos mostra essa experiência de Isabel, ao receber Maria, a sua parenta, na sua casa. Na verdade, ela estava recebendo o seu Senhor, como ela mesma vai declarar mais à frente aqui também. Que honra, que alegria, que oportunidade. Vejam, essa oportunidade, isso também foi uma grande oportunidade para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Não são todos os que serão salvos, serão aqueles que Deus quer salvar. E você está aqui, e você pertence ao Senhor Jesus, e você tem o Senhor Jesus no teu coração, na tua mente, na tua vida. Que honra, que alegria. Então, o nosso Natal não é apenas o dia 24 para o dia 25. A nossa alegria, a nossa festividade não é apenas em um único dia do ano. Mas todo o nosso viver, após a nossa conversão, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus em nosso coração. Nós estamos celebrando o recebimento de Jesus em nossa vida, em nossa casa. E por isso nós damos glórias a Deus e procuramos e devemos procurar viver a cada dia para a glória e a honra do seu santo nome. Mas eu disse para vocês que Lucas, nesse texto, nos chama a atenção para a ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida do povo de Deus. Você recebe Jesus no seu coração, ou recebeu Jesus no seu coração. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, nós receber Jesus em nosso coração implica em receber a presença do Espírito Santo. Não há como separar, não há como dividir. Porque o Espírito Santo age, ou melhor, Jesus Cristo age por meio do seu Espírito. O verso 41 nos diz que, ao ouvir a saudação de Maria,
a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Por que é importante esse relato de uma criança ainda com 6 meses? Por que foi importante a sua mãe testemunhar que, ao ouvir a saudação de Maria, que carregava no seu ventre já o embrião, a presença do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, ela relatar que o seu filho agora, de 6 meses, de Isabel, ao ouvir a saudação, ele se agita no seu ventre. E observe como Isabel interpreta essa agitação. Mais à frente ela vai dizer que essa agitação é de alegria. Mas aqui mesmo no texto, Lucas, no verso 41, ele conclui essa informação dizendo que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ao receber Jesus em sua casa, ao receber Jesus no seu coração, o pecador, na verdade, recebe a presença do Espírito Santo em sua vida. Porque é por meio da ação do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo está aplicando a sua salvação, está operando a sua salvação na vida dos pecadores. Mas aqui eu quero destacar para os irmãos um aspecto interessante nesse texto ainda com respeito à presença do Espírito Santo na vida de Isabel e de maneira mais especial ainda na vida do próprio filho dela, que é João Batista, que vai nascer. O anjo já havia feito uma profecia com respeito à presença do Espírito Santo na vida de João Batista. Quando você lê no capítulo 1, voltando um pouquinho mais os seus olhos para o registro, as palavras do anjo, alguns versículos atrás, com respeito a João Batista, ele diz lá no versículo 15, falando com respeito ao filho de Isabel com Zacarias, João Batista, ele diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Observe que Lucas é tão zeloso na exposição do seu evangelho, que ele faz questão de deixar essa informação registrada, que essa profecia ela se cumpriu. O anjo diz no versículo 15 que este menino, João Batista, ele seria cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Aqui você tem no versículo 41, agora, Lucas dando a informação a respeito da experiência agora que Isabel tem ao ouvir a saudação de Maria, mãe de Jesus, e a reação de João Batista no seu ventre. E ele diz: ela ficou possuída do Espírito Santo. Ou seja, João Batista, de fato, este menino já estava cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer, conforme prometeu o mensageiro, ou profetizou o mensageiro angelical. É Jesus realizando, ou Deus o Pai realizando o plano da salvação através da operosidade e do poder do Espírito Santo na vida dos seus servos, na vida dos seus filhos. Aliás, quando você observa o ministério de Jesus Cristo, ele não teria realizado o seu ministério sem a ação, a atuação do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18, nos informa ainda que o Espírito, olha o testemunho que Jesus dá a respeito da ação do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na sua vida. O próprio Jesus diz isso aqui: o Espírito do Senhor, e aqui é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou
para proclamar liberdades aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Quem está operando através de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz assim: ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Jesus. Paulo está dizendo assim: olha, é Deus quem faz com que vocês permaneçam como crentes, obedientes, fiéis. E ele diz na sequência: ele nos ungiu. A ideia de ungir aqui nos lembra a ação do Espírito Santo. E mais, no verso 22 ele diz: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aleluia, louvado seja Deus. É o que você experimenta hoje. É o que você tem hoje na sua vida. O nosso Senhor Jesus Cristo pessoalmente está à destra de Deus, intercedendo por você. Mas o Espírito Santo habita o povo de Deus, conduz o povo de Deus. Então, ao receber Jesus no teu coração, na tua casa, você recebe a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, e o Espírito Santo está operando em você, está aplicando em você a obra da redenção de Deus. Você foi selado, ou selada, para Deus, com a presença do Espírito Santo, que habita em você. E essa é a diferença entre você e o incrédulo. Essa é a diferença entre você que crê em Jesus Cristo e aquele que não crê. Porque, diz Paulo, ele pôs o seu Espírito Santo em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, se você está aqui nesta noite, se você, em meio a todas as lutas, você permanece com Jesus, você permanece na tua vida cristã, não é porque você é bom, não é porque você tem um coração bondoso, não é porque você é fiel em si mesmo, né? Tem esse potencial de fidelidade, de compromisso, de entrega, mas é porque você foi selado com o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo da promessa. Então, você é um felizardo, você é uma felizarda. As palavras de Isabel também cabem para você, nesse sentido. Você é uma bem-aventurada, um bem-aventurado, porque você tem a presença de Deus na tua vida, selado através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E o que Ele está fazendo com você? E qual o papel dele nessa sua caminhada até a volta de Jesus Cristo? Observando na sequência o nosso texto, nós podemos dizer, irmãos, que ao receber a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nossa casa, isso implica ter o conhecimento, ter a revelação daquilo que é verdadeiro. A gente que está dentro desse contexto, muitas vezes nós não conseguimos ter a ideia real, e aí não valorizamos realmente a importância disso, a importância de conhecer a verdade. Quantas pessoas estão sendo enganadas, estão seguindo seus dias, a sua vida, enganadas pelo seu próprio coração, pela sua própria cobiça. Elas não sabem quem é Deus. Elas não imaginam, elas não fazem ideia do que vai acontecer depois da sua morte. Você sabe o que vai acontecer depois da sua morte aqui nessa vida. Você sabe o que lhe espera. Você sabe o que significa as palavras fim do mundo. Para as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não têm o conhecimento, elas não têm a revelação, elas estão enganadas. As palavras fim do mundo para elas significam outra coisa. A morte, a realidade da morte significa algo
tremendamente assustador, porque não sabem qual é o seu fim. Não sabem claramente. Tenham noção de que sem Deus estão condenadas ao inferno. Mas você que recebeu Jesus na tua casa, no teu coração, você recebe o Espírito Santo, e ao receber o Espírito Santo, você recebe o conhecimento. Observe o versículo 42, nos diz: e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Opa, peraí. Quem falou para Isabel que a sua prima estava grávida? A sua parenta estava grávida. Não sabemos se era prima. Alguns autores sugerem que era prima, mas o texto não diz que era prima, né? Elas eram parentes. Mas quem disse para Isabel que Maria estava grávida? Maria não era casada. Maria era uma noiva. Maria era uma judia. Maria e Isabel, que agora declara que Maria está grávida sem estar casada, Isabel sabia das consequências de uma gravidez antes do casamento. E quem informou isso para ela e com que segurança ela declara isso? Certamente Maria não tinha dado essa informação para ela. O texto nos faz entender que Maria entra na casa de Isabel, imediatamente ela saúda Isabel. Essa saudação não dá nenhum indício de que tenha sido uma conversa mais profunda, é apenas uma saudação. Talvez ali um abraço, beijos, né? Oh, quanto tempo não te vejo, que bom que você está aqui. Mas logo imediatamente após a saudação, Isabel responde com essa grande revelação. Ela expõe o segredo de Maria. Quem deu a conhecer esta verdade, este fato? O verso 43 ainda diz: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Observe, meus irmãos, aqui a ação do Espírito Santo também na vida de Isabel. Observe aqui a revelação do conhecimento. Observe a revelação do fato de que a sua parenta está grávida. Ao ser saudada por Maria, ela sente o seu filho vibrar em seu ventre, e Lucas relata, testemunha, que Isabel está possuída pelo Espírito Santo. Então quem traz essa revelação para Isabel e quem torna pública essa revelação, este conhecimento, não é a habilidade, a capacidade de Isabel, mas o próprio Espírito Santo do Senhor é quem traz o conhecimento, é quem traz a revelação. Aliás, não é esse o papel do Espírito Santo? Não é exatamente isso que ele fez com você? Antes da sua conversão, certamente você já ouvia falar sobre Bíblia. Você já ouvia falar sobre crentes e no que os crentes criam. Mas você talvez não dava a mínima para isso. Mas após a sua conversão, após ter a presença do Espírito Santo, tudo mudou. Você passou a conhecer a verdade. E essa verdade te libertou. Jesus Cristo, quando ele está para deixar os discípulos, vai ser crucificado e depois ser assunto aos céus, ele preparando os discípulos para este momento, lá em João 14, 25, ele diz assim: Isto vos tenho dito, ainda estendo convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. É papel do Espírito fazer isso aqui, dar luz à sua mente. É papel do Espírito Santo fazer com que você compreenda. É papel do Espírito Santo revelar ao pecador a verdade de Deus. Portanto, se você tem o Espírito Santo,
por implicação lógica e teológica, você tem o conhecimento verdadeiro. Quando os discípulos estão agora se preparando para a ascensão de Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele manda que os discípulos fiquem ali em Jerusalém e esperem esse milagre acontecer. Atos capítulo 1, versículo 8, é dito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe a palavra aqui, poder, mas observe a finalidade pela qual os discípulos receberiam poder. Eles receberiam o poder para estarem habilitados, preparados para fazer o quê? Ensinar. Testemunhar aqui é dizer quem é Jesus, o que ele fez e o que ele faz e pode fazer na vida do pecador. Eles precisavam do Espírito Santo. E, portanto, eles esperaram e receberam o Espírito Santo e receberam o poder, e agora, ao receber a presença do Espírito Santo, eles saem testemunhando, saem pregando o Evangelho pelo mundo afora. Você tem o Espírito Santo de Deus, você pode ler a palavra hoje, e você conhece a palavra do Senhor, porque não apenas porque você é inteligente ou não, depende da sua inteligência, mas porque o Espírito Santo ilumina você. Aliás, é interessante quando a gente para observar que existem muitas pessoas que são, todo mundo é inteligente, né? Mas existem muitas pessoas que estão bem mais preparadas. Já passaram por várias faculdades, já fizeram várias graduações, mestrados, doutorados. E você tem aquele crente comum na igreja que não sabe o que é o ambiente de uma faculdade. Mas você tem um crente que conhece a palavra de Deus. E você tem um doutor, muitas vezes, tão capacitado, tão formado em tantas as áreas, mas ele é ignorante com respeito à verdade de Deus. Porque não depende da capacidade humana, mas depende do poder do Espírito de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, nós podemos celebrar o Natal dando graças a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós e que não nos deixou permanecer nas trevas da ignorância, mas nos levou à verdadeira luz, ao conhecimento da palavra do Senhor. E hoje você conhece a verdade de Deus, não apenas para viver segundo essa verdade, mas você conhece a verdade de Deus também para ensinar a outros a respeito desta verdade, o que é a sua missão aqui neste mundo. E você pode fazer isso, você pode evangelizar, você pode discipular, porque é o Espírito Santo quem te capacita, quem te ilumina, a não apenas a entender, a conhecer, mas também a ensinar a outras pessoas esta verdade. Mas há um outro aspecto que eu quero destacar, no fato de você receber Jesus em sua vida, receber o Espírito Santo, você recebe o conhecimento, mas também, em terceiro lugar, você recebe a alegria. Alegria. O verso 44 nos diz: pois logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria. A criança não estava passando mal. Mas o texto é dito, a mãe entende, a mãe dá esse testemunho, dizendo para a sua parenta que João Batista, ainda no seu ventre, com 6 meses, ao ouvir a saudação da mãe do Salvador, do seu Senhor, o seu filho se estremece no seu ventre de alegria. Você já pôde testemunhar o momento exato em que o Espírito Santo converteu um pecador? Você já pôde acompanhar os dias
imediatamente após a salvação desse pecador. Você já teve esta alegria, esse privilégio de perceber e de testemunhar a conversão de um pecador, o Espírito Santo convertendo um pecador? A alegria é radiante, é contagiante, ele não consegue conter para si a alegria da salvação, a alegria de ter o Espírito Santo em sua vida agora. Foi isso que aconteceu também com você, comigo. E é nessa alegria que os crentes vivem dia após dia. É por isso que quando você peca, quando nós pecamos, nós nos entristecemos. O nosso pecado ofende a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. E é por isso que o salmista, após haver pecado, ele ora ao Senhor contritamente e arrependido, e clama ao Senhor dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação. Quantas vezes você já orou assim? Porque o pecado, ao contrário do Espírito Santo, nos entristece, nos afasta de Deus, da comunhão com o Senhor, tira a nossa paz. Mas nós não conseguimos viver mais sem essa alegria de Deus, alegria da sua salvação. Aliás, irmãos, o crente não pode viver tristemente. Não estou dizendo que, ou sendo insensível, deixando de reconhecer que você passe por momentos de tristeza. Mas você não pode viver uma vida triste, apagada, a não ser que você esteja doente e precisa ser tratado, e deve buscar o tratamento. Mas o crente tem a razão suficiente em seu coração, em sua mente, para viver uma vida de grande alegria, não apenas no Natal, mas durante todos os dias da sua vida. Aliás, Lucas dá para nós esse testemunho de como os cristãos viviam no início da igreja primitiva. Atos 2,46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria. Quando você for reunir a sua família, agora, 24 para 25, celebre esse Natal. Você tem a luz de Deus, você tem o Espírito de Deus no seu coração e na sua mente. Celebre com alegria, e que a sua alegria seja de tal maneira contagiante que aqueles que ainda não têm o Espírito Santo, que ainda não conhecem a verdade, que ainda não conhecem o Salvador, possa contagiá-los e fazê-los pelo menos refletir sobre a diferença entre a sua vida de alegria, mesmo diante de tantas dificuldades, e a vida dele, às vezes até com menos dificuldades, mas sem a alegria do Espírito Santo de Deus em seu coração e em sua vida. Irmãos, quando o Espírito de Deus age na vida do pecador, não pode ser outro resultado. A alegria é surpreendente. Vocês se lembram do coxo lá da porta formosa do templo? Pedro e João estão se dirigindo para o templo, para as suas orações. Ele se depara com essa pessoa aleijada. E como todo pedinte aleijado, muitas vezes exposto assim publicamente, ele está ali querendo algum benefício. E ele então olha para os dois servos de Deus, esperando receber alguma coisa, mas aquilo que ele iria receber é muito maior. Ele jamais imaginou que fosse receber tamanha bênção, tamanha alegria na sua vida. E o texto relata para nós em Atos capítulo 3, que este homem aleijado, ao receber o milagre do Senhor, e esse milagre obviamente foi operado também pelo poder do Espírito Santo. Ele, ao ser curado pelo poder do Espírito Santo, o texto diz que ele salta de alegria, louvando a Deus. Louvando a Deus. É agradável estarmos reunidos. Aliás, o salmista diz isso, né? Como é agradável viver os irmãos, viverem unidos os irmãos. A nossa alegria aqui, irmãos, ela já deve representar
parte, ainda que minimamente, a alegria perfeita e eterna no novo céu, na nova terra. Você deve se alegrar quando se reúne com seus irmãos em Cristo Jesus. Aqui nós temos duas irmãs de fé. Nós temos Isabel e nós temos Maria, que estão contagiadas pela mesma alegria, porque têm a mesma presença do mesmo Espírito de Deus. E elas estão felizes, elas estão alegres na presença do Senhor. Os nossos cultos não podem ser cultos enfadonhos, tristes, desanimados. Nós estamos celebrando o Senhor, nós estamos celebrando a vida com o Senhor. Nós temos a presença dEle conosco. A sua vida no seio da sua família, no relacionamento com seus familiares, não pode ser uma vida de tristeza, de pessoa carrancuda, de pessoa que não promove a comunhão familiar e o amor cristão. Como cristãos que temos a presença do Espírito Santo, nós temos o dever de expressar naturalmente essa alegria. Nós não podemos permitir que sejam criadas barreiras que impeçam que essa alegria seja manifesta no seio da nossa família e que Deus seja glorificado através da sua vida como filha dele, como filho dele, como servos do Senhor, dando um testemunho de que você é um crente verdadeiro, porque tem a presença do Espírito Santo e por isso você vive uma vida de alegria. Mas você não tem problemas? Mas você não está com doença? Mas você não está com problema na família? Sim, mas a sua alegria está no Senhor. Não se permita condicionar a sua alegria, o seu bem-estar ao que está à sua volta. Lembra do salmista? Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. A nossa alegria está no Senhor. E isso é possível porque você tem a presença do Espírito Santo na tua vida, no teu coração. João Batista desde o ventre materno. Nós não fomos privilegiados como João Batista. Talvez você, depois de alguns anos de vida, talvez ainda na infância, talvez, como na minha experiência, na adolescência, talvez você na juventude, na sua fase de vida adulta, mas o fato é que você já tem a presença do Espírito Santo de Deus. Então, viva essa alegria, a alegria da presença do Senhor na tua vida, porque você é um felizardo, você é uma pessoa bem-aventurada. Então lute contra a tristeza, lute contra o desânimo, lute contra os seus caprichos. E nós muitas vezes criamos caprichos, criamos os nossos modos próprios de agir com os irmãos na igreja, com os familiares em casa, e criamos um ambiente ácido, um ambiente mais tóxico, uma palavra que está sendo muito usada hoje, né? E não assim permitindo a nós e aos nossos familiares desfrutar da alegria da presença do Senhor em nossa vida, que deve ser irradiada para aqueles que estão diante de nós. Porque temos a presença do Espírito Santo. E em último lugar, meus irmãos, eu quero ainda compartilhar com vocês que quem tem a presença do Espírito Santo implica ter a confiança no Senhor e na sua palavra. O verso 45 ainda nos diz: bem-aventurada a que creu, palavras ainda de Isabel. Bem-aventurada. A palavra bem-aventurada aqui não é apenas um estado de felicidade, um momento, mas é um modo de vida. Ela é feliz, ela é bem-aventurada. Essa é a ideia do texto aqui, a força do texto. Porque ela diz, ela vai explicar a razão, por que é bem-aventurada? Porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Ora, como Isabel poderia garantir
isso para Maria. Às vezes nós, crentes, falamos algumas coisas sem refletir muito bem e muitas vezes falamos o que não deveríamos falar. Usamos a roupagem de crente, o rótulo de crente, muitas vezes, para querer determinar algumas bênçãos na vida de algumas pessoas, mas sem nenhum fundamento bíblico. E essas bênçãos ou essa palavra não se cumpre. Não se cumpre. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Uma coisa é você confiar na palavra de Deus. Outra coisa é você sair falando aleatoriamente as coisas sem estar fundamentado na palavra de Deus aquilo que você está dizendo. Quando nós falamos fundamentados na palavra de Deus, isso evidencia a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Me recordo de alguém que chegou na igreja e publicamente disse para um membro da igreja que estava com uma doença muito grave, e do púlpito essa pessoa determinou que aquela pessoa seria curada, porque ele também passou pela mesma experiência e Deus o curou, e era questão de tempo então para que esta pessoa, esta irmã, este irmão fosse curado também. Com base no quê? Percebe que às vezes como crentes, alguns crentes, talvez não seja o caso nosso aqui, mas alguns crentes se utilizam desse rótulo de crente, né, para sair falando e determinando coisas, mas que não é a palavra de Deus. Então, por isso que eu digo, uma coisa é você confiar na palavra de Deus, outra é você falar, talvez de maneira impensada. Por que eu estou dizendo isso? Observe as palavras de Isabel. Ela está fazendo uma afirmação aqui. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ela está falando movida pela fé. O Espírito Santo a convenceu disto. Aliás, você também não faz isso? Você não crê no que está aqui, a palavra de Deus? Nós vivemos pela fé na palavra do Senhor. O Senhor diz que todo aquele que nele crê será salvo. Então eu posso dizer isso com segurança para qualquer pessoa. Olha, se você crê em Jesus Cristo, com certeza você vai ser salvo. E isso não é porque eu estou dizendo, é porque a palavra diz isso e eu creio na palavra. Isabel está dizendo, olha, você vai ser mãe do Filho de Deus. As palavras do anjo serão cumpridas, as palavras ditas da parte do Senhor. Ela confia. Por que ela confia? Porque a sua mente, o seu coração são iluminados, são convencidos a crer nas palavras do Senhor. Ela diz aqui, foram palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O crente crê na Bíblia porque ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo abriu o entendimento para crer. Lídia ouvia. Lídia, vocês conhecem quem é, né? Cumprimentaram já Lídia? Já deram um abraço nela? Alguém aqui é dessa época? Lídia, enquanto o apóstolo Paulo pregava, naquele sábado na sinagoga, ele ensinava as Escrituras. O texto nos diz, lá de Atos 16, que o Senhor preparou a sua mente e o seu coração para que ela pudesse atender a palavra de Deus. Ou seja, a ideia ali, a palavra atender, significa mudança de mente. É o Espírito Santo quem convence. Aliás, o próprio Jesus já havia dito isso, que ele iria enviar o Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é convencer o pecador do seu pecado, da justiça, do juízo. Hoje você lê as Escrituras, você não apenas
conhece, entende, mas você confia nas Escrituras, porque você tem o Espírito Santo que te convence que esta palavra é a verdade que já te libertou e está te aperfeiçoando para você se encontrar com o teu Salvador. Por isso você ama tanto essa palavra. Mas eu acho que a gente precisa amar mais. Como o salmista o amor do salmista pela palavra me instiga, né? No Salmo 119. Quanto amo a tua lei. E eu, quando leio esse salmo toda vez, Senhor, quanto eu estou longe de amar a tua lei como eu deveria amar a tua palavra. Mas nós amamos porque nós cremos, e nós cremos porque temos o Espírito Santo que nos iluminou, nos deu o dom da fé, e por isso você crê no Espírito Santo do Senhor. Em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, ele vai dizer assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, a igreja, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aquele que não tem o Espírito Santo na sua vida, aquele que não abriu as portas da sua casa, do seu coração, para receber Jesus, para receber o Espírito Santo, essa pessoa jamais irá conhecer a verdade. Essa pessoa jamais irá ter essa alegria. Essa pessoa jamais irá crer nesta palavra, que é a verdade do Senhor. Mas esse não é o seu caso. Este não é o seu caso. Creio nisso, quero crer nisso. A minha alegria, a minha esperança é que você tenha, no passado recente ou longínquo, aberto a porta da sua casa, da sua intimidade, e recebido o Senhor Jesus, sem máscaras. Já perceberam? Em casa a gente é o que é, né? Você quer conhecer o pai, converse com o filho. Não faz esse teste com o Pedro não, hein? Você quer conhecer a mãe, conversa com a filha. Em casa nós estamos sem máscaras, estamos à vontade. Você já recebeu Jesus na sua casa. Ele, pelo poder do Espírito Santo, já operou na tua mente, no teu coração. E é por isso que eu te convido a celebrar o Natal de Jesus, com o Espírito Santo, dando graças a Deus por essa dádiva tão preciosa. Que essa palavra possa fortalecer a sua fé, que essa palavra possa te preparar ainda mais para você ser usado como instrumento nas mãos de Deus, para que o plano da sua salvação continue sendo aplicado cada dia mais neste mundo. Amém.